Desesperada, a garotinha chorava todas as noites após a empregada dormir. Até que um dia, a mulher finge estar dormindo e quando vê o que o pai da menina faz com ela à noite, fica apavorada e chama a polícia. Olá, bem-vindo ao meu canal Histórias de Cinema. Aproveite assistindo. O carro preto luxuoso parou suavemente em frente à grande porta da mansão Sanches. Matias Sanches, sempre impecável em seu terno de negócios, saiu primeiro, dando a volta no veículo para abrir a porta para sua filha Thalita, que carregava nos olhos o peso de outro longo dia. Vamos, Thalita, não temos todo o tempo do mundo. Amanhã temos outro ensaio e você precisa estar em sua melhor forma como modelo, disse Matias com um tom que misturava pressa e uma preocupação distorcida de um pai. Thalita, arrastando os pés, mal teve tempo para responder antes de ser recebida por Vera na entrada da mansão. A empregada abriu os braços, envolvendo a menina em um abraço que parecia dizer tudo o que as palavras não podiam. Oh, querida, você parece tão cansada. Venha, hoje vou preparar algo especial para comer. Algo que te faça sentir melhor, disse Vera. Sua voz era um refúgio carregado de calor e carinho, algo que Thalita raramente encontrava em outros lugares. Matias observava a interação de longe, seus olhos agudos capturando cada detalhe. Vera, lembre-se que Thalita está em uma dieta estrita, sem desvios. Hoje ela precisa se manter em forma para os juízes. É para o seu próprio bem, disse ele, seu tom deixando claro que não havia espaço para negociações. A voz de Matias transmitia a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido. Thalita, ainda nos braços de Vera, sussurrava, sua voz quase perdida entre os ecos da grande entrada. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, Vera. Queria poder escolher, sabe? Escolher minha vida, meus sonhos, escolher estar com minha mãe. As palavras de Thalita carregavam um profundo desejo por uma vida diferente, longe das expectativas e pressões impostas por seu pai. Vera, guiando Thalita para a cozinha, sussurrava de volta, suas palavras tingidas de uma sabedoria suave mas firme. Eu sei, querida, eu sei, mas lembre-se, a noite mais escura é antes do amanhecer. Você tem um espírito forte, Thalita, um espírito que nenhum palco ou juiz pode realmente aprisionar. Estamos juntas nisso, você não está sozinha. Vera não apenas oferecia conforto com suas palavras, mas tecia uma promessa silenciosa, um juramento de lealdade e proteção. Enquanto isso, Matias Sanches permanecia imóvel, observando a interação entre sua filha e a empregada. Seus pensamentos eram um labirinto de expectativas e pressões, um reflexo de seus próprios sonhos não realizados e da determinação em ver Thalita triunfar na carreira de modelo que tanto desejava para ela. Um dia ela me agradecerá quando estiver no topo, quando for alguém. Tudo isso será apenas uma lembrança distante, um pequeno preço a pagar pela grandeza, pensava Matias, convencendo-se de que o caminho que escolhera para Thalita era o único possível. A cozinha se tornava um refúgio, um pequeno mundo à parte onde Vera e Thalita podiam conversar e sonhar longe dos olhares críticos de Matias. Agora vamos encontrar algo que você possa comer, algo que não faça seu pai nos olhar feio, mas que ainda assim te arranque um sorriso, dizia Vera enquanto procurava nos armários algo que atendesse a esses critérios específicos. Você sabe, Vera, às vezes, quando estou lá fora no palco, desfilando sob todas aquelas luzes, sinto como se estivesse mais longe de mim mesma do que nunca. Parece que cada passo, cada sorriso, são apenas parte de algo que nunca decidi seguir, confessava Thalita enquanto ajudava Vera a preparar uma salada simples mas nutritiva. Vera olhou para Thalita, seus olhos cheios de uma mistura de compaixão e firmeza. Thalita, querida, nunca se esqueça de quem você é. Não importa quantos palcos pise ou quantos vestidos deslumbrantes use, sua essência, seu verdadeiro eu, é muito mais do que qualquer título que possam te dar. E lembre-se, estarei sempre aqui para te lembrar disso, sempre. A conversa entre as duas era um contraste marcante com a solidão e o silêncio que dominavam o restante da mansão por um breve momento. A cozinha se enchia de risos e sorrisos compartilhados. Um paraíso de calor humano em meio ao frio da ambição desmedida de Matias. No final da noite, enquanto Thalita subia as escadas em direção ao seu quarto, um sentimento de gratidão aquecia seu coração. Obrigado, Vera, por tudo. Murmurava quase em silêncio, mas com certeza suficiente para que as palavras alcançassem a empregada que limpava a cozinha. Boa noite, Thalita, sonhe com os anjos. Respondia Vera com um sorriso que trazia a promessa de dias melhores. Esse simples intercâmbio de palavras era rotineiro,
como um lembrete do vínculo inquebrantável que os unia. Uma força silenciosa que, de alguma forma, prometia desafiar as tormentas que estavam por vir. Depois de se despedir calorosamente de Vera, Thalita subiu as escadas, cada degrau ressoando com a solidão que sentia em seu quarto. Fechou a porta lentamente, apoiando-se nela com um suspiro profundo. Por que é tão difícil aceitar a vida de modelo? Pensava, deixando-se cair na beira da cama, sentindo o peso do mundo em seus jovens ombros. Só queria ser compreendida, só queria que papai visse que esses concursos e desfiles de moda estão me destruindo por dentro. Não são minha felicidade, são minha prisão. No silêncio de seu quarto, cercada por seus troféus e fitas que deveriam representar conquistas, Thalita sentia-se mais distante de si mesma do que nunca. Vera entende, sempre entende, mas ela é a única. Se ao menos mamãe estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Ela me tiraria desta prisão. As palavras de Thalita se perdiam no vazio da vasta mansão. Enquanto isso, Vera, em seu modesto quarto, se preparava para dormir, mas seus pensamentos estavam com Thalita. Essa menina tem tanto potencial, tanto brilho que Matias não vê ou não quer ver todos os dias. Thalita precisa de liberdade, espaço para ser ela mesma, não a versão que ele quer que seja. Mesmo na escuridão de seu quarto, Vera sentiu uma determinação crescente, uma promessa silenciosa de que faria mais para ajudar Thalita a encontrar seu caminho. A noite avançava e a mansão parecia se envolver em um manto de silêncio, mas na quietude, o som abafado do choro de Thalita em seu quarto se filtrava pelos corredores, uma melodia triste que quebrava a barreira do silêncio. Em seu quarto, Vera revirava na cama, os sons distantes perturbando seu sono. São apenas sonhos. Tentava se convencer. Apenas sonhos tristes refletindo meus próprios medos e preocupações por Thalita. Ela está bem. Mas no fundo, parte dela sabia que aqueles choros eram reais, ecos de uma realidade que ela desejava poder mudar. Ao amanhecer, a luz do sol começava a banhar os corredores da mansão, trazendo consigo um novo dia. Mas os ecos da noite anterior permaneciam. Vera foi a primeira a se levantar, como sempre, seus movimentos cuidadosos e silenciosos enquanto preparava o café da manhã. Thalita, por sua vez, acordava com os primeiros raios do sol, os vestígios de lágrimas ainda visíveis em seu rosto. Levantando-se, dirigiu-se ao espelho, enfrentando seu reflexo. Hoje é um novo dia. Disse a si mesma, tentando dar uma força que não sentia. Preciso ser forte, por mim e por mamãe, até por Vera, que acredita mais em mim do que eu mesma. Thalita descia as escadas, atraída pelo aroma convidativo que vinha da cozinha. Seu caminhar, ainda marcado pela hesitação de uma noite mal dormida, suavizava ao avistar Vera. Bom dia, Vera. Parece que você já começou a trabalhar sua magia aqui, disse Thalita com um leve sorriso surgindo em seus lábios ao sentir a atmosfera acolhedora que a empregada sempre conseguia criar. Vera voltou-se para Thalita, devolvendo o sorriso com ainda mais calor. Bom dia, querida! Hoje pensei em fazer algo especial para o café da manhã, algo que nos lembre que os sábados são para relaxar e recarregar energias. O que acha de panquecas com mel e frutas frescas? A proposta de Vera não era apenas uma oferta de comida, mas um gesto de carinho, uma tentativa de trazer um pouco de leveza à rotina muitas vezes rígida de Thalita. Thalita sentou-se à mesa da cozinha, observando Vera se movimentar com destreza. Você sempre sabe como melhorar os dias, Vera. Eu realmente aprecio isso, disse Thalita, as palavras carregando um peso, uma sinceridade profunda que ia além do ar rotineiro do momento. Era uma confissão de gratidão, um reconhecimento da luz que Vera trazia para a sua vida. Enquanto as duas compartilhavam o café da manhã, a conversa fluía naturalmente, abrangendo desde os planos mais simples para o fim de semana até os sonhos e desejos mais profundos. Vera ouvia atentamente, sempre incentivando Thalita a se abrir, a expressar essas partes de si mesma, que muitas vezes eram reprimidas pelas demandas de seu pai. O relógio marcava o meio-dia quando Matias Sanches se juntava a elas para o almoço, e a leve barreira que envolvia Thalita e Vera mudava sutilmente. No ar pairava uma tensão quase palpável com a presença do patriarca da família. Vera, percebendo a mudança, permanecia alerta, pronta para suavizar os ânimos se necessário. Durante a refeição, a conversa girava em torno de trivialidades, até que Thalita, encorajada pela proximidade e apoio de Vera, tocou em um tema delicado. Papai, tenho pensado na mamãe. Podemos visitá-la em breve? Sinto muita falta dela, disse Thalita com a voz tremendo, mas determinada, buscando abrir espaço para um diálogo muito evitado. Matias Sanches segurava um guardanapo com mais força do que o necessário e respondeu com um tom que não admitia réplica. Thalita, já conversamos sobre isso. Não é apropriado trazer sua mãe para essa conversa.
Você tem tudo o que precisa aqui. Focar nela só te distrai do que realmente importa. Sua declaração era final, cortando qualquer esperança de um diálogo mais aberto sobre o assunto. Vera, ao lado, sentiu um aperto no coração ao ver a expressão de Thalita. A jovem abaixou a cabeça, aceitando a repreensão em silêncio. A funcionária queria intervir, queria defender Thalita e lembrar Matias da importância do amor materno, da conexão que não deveria ser ignorada nem subestimada. No entanto, ela conhecia bem as regras da mansão e o lugar que ocupava dentro dela. Após o tenso silêncio que se seguiu à menção da mãe, Matias Sanches aproveitou a oportunidade para redirecionar a conversa para um terreno mais familiar, as obrigações e expectativas em relação a Thalita. Com um olhar que percorreu a mesa como um general avaliando suas tropas, ele focou intensamente em Thalita. No que diz respeito à sua agenda para hoje, temos uma longa lista de tarefas preparatórias para o próximo desfile. E lembre-se, Thalita, é essencial revisarmos seus hábitos alimentares e sua rotina de cuidados pessoais. Você está comendo demais novamente? E seu cabelo está visivelmente ressecado. Precisamos manter uma imagem impecável o tempo todo, disse, misturando preocupação com trabalho. Thalita sentiu o peso de cada palavra como se fossem pedras em seus bolsos. Baixou o olhar para o prato, agora sem apetite. Em sua mente, uma tempestade de respostas se formava, cada uma clamando para ser dita. No entanto, a realidade de sua situação e o desejo de evitar conflitos com o pai a fizeram optar pelo caminho da submissão. Entendi, papai. Vou me esforçar mais, murmurou, sua voz mal ultrapassando o limite de um sussurro. Uma demonstração de obediência que mal escondia seu desejo por liberdade e autenticidade. Vera, testemunha silenciosa dessa ação, sentiu uma mistura de indignação e impotência. Em seu coração ardia uma chama de rebeldia, um desejo ardente de proteger Thalita desse ciclo incessante de críticas e expectativas irracionais. Como ele não percebe? Como ele não vê o que está fazendo? Pensava Vera, sua mente correndo por caminhos de preocupação e cuidado. Thalita é tão brilhante, tão cheia de vida, e ele só enxerga falhas onde deveria ver virtudes. Mas o que posso fazer? Como posso ajudá-la a ver sua própria luz? A refeição terminou com uma atmosfera de desânimo, cada membro da família perdido em seus próprios pensamentos e preocupações. Matias se levantou primeiro, imerso em seus planos e agendas, deixando para trás um rastro de expectativas não expressas, dirigindo-se à sala de estar. Após a saída de Matias, Vera se aproximou de Thalita, que ainda parecia perdida em seus pensamentos. Com delicadeza, a funcionária sentou-se ao lado da jovem, preparando-se para abordar um assunto que sabia ser sensível. Thalita, quando você mencionou sua mãe hoje, vi algo em seus olhos, algo que me disse que esse assunto é mais do que simplesmente sentir falta dela. Sua mãe, Linda-Si, deve ser muito especial para você, não é? Disse Vera, iniciando uma conversa que sabia ser necessária, um gesto de aproximação carregado de preocupação e carinho. Thalita olhou para Vera, uma mistura de surpresa e alívio em seu olhar, por ter alguém com quem compartilhar seus sentimentos. Sim, Vera, ela é muito especial para mim. Penso nela todos os dias, mas meu pai não gosta de falar sobre ela, como você viu. Depois que eles se separaram, ele disse que era melhor para mim ficar com ele, que tinha os recursos e o conhecimento para me dar um futuro melhor. Confessou Thalita, as palavras fluindo mais facilmente do que esperava, alimentadas pela segurança que Vera proporcionava. Vera assentiu, absorvendo cada palavra com empatia. Entendo, querida. É uma situação complicada. Mas me diga, como sua mãe, Linda-Si, se sentiu com isso? Com você ficando com seu pai? Perguntou Vera, não apenas por curiosidade, mas buscando entender completamente a situação para talvez encontrar uma maneira de ajudar a jovem a lidar com seus sentimentos e até mesmo encontrar uma solução para o abismo que parecia separar mãe e filha. Thalita suspirou, um peso visível em seus ombros ao recordar aqueles momentos. Minha mãe, ela ficou desconsolada, Vera, mas naquela época não tinha muita escolha. Meu pai estava certo, de certa forma. Ele tinha mais dinheiro e minha mãe estava apenas começando a se recuperar depois da separação. Ela me disse que era temporário, que logo estaríamos juntas novamente, mas isso nunca aconteceu, desde que eu tinha 6 anos. As palavras de Thalita estavam carregadas de uma tristeza profunda, revelando a dor de uma promessa não cumprida, uma esperança que se desvanecera com o tempo. Vera segurou delicadamente a mão de Thalita, oferecendo um consolo silencioso. Thalita, sua mãe te ama. Disso não tenho dúvidas. E talvez ainda haja uma maneira de vocês duas recuperarem esse tempo perdido. A vida está cheia de surpresas e o amor encontra um caminho. Talvez seja a hora de começar a pensar em como podemos fazer esse reencontro acontecer. As palavras de Vera eram mais do que um consolo. Eram um voto de apoio,
uma promessa de que estaria ao lado de Talita, ajudando a encontrar o caminho de volta aos braços de Lindaci. A conversa entre Vera e Talita continuou, cada palavra tecendo um fio de esperança no coração da menina. Naquele momento, mais do que nunca, Talita sentiu que não estava sozinha em sua jornada e que talvez pudesse encontrar o caminho de volta para a mãe que tanto amava. Após uma conversa intensa e carregada de emoções, era hora de Talita se preparar para acompanhar Matias nas atividades programadas pelo resto do dia. Vera observava enquanto Talita recolhia suas coisas. A expressão da jovem era uma mistura de resignação e determinação. Vera, obrigada por tudo. Nem sei como vou... Bem, só obrigada, disse Talita, tropeçando nas palavras. O peso de sua gratidão tão grande que parecia difícil de expressar completamente. Vera sorriu, concordando com a cabeça. Você nunca precisa agradecer, querida. Lembre-se, estou aqui para o que você precisar e vamos pensar no que conversamos, certo? Tudo vai dar certo, você verá, respondeu Vera, tentando infundir cada palavra com otimismo, embora seu coração se apertasse ao ver Talita se despedir. Matias chamou de fora, interrompendo o breve momento entre elas. Talita, estamos atrasados, vamos logo! Com o último olhar compartilhado, Talita virou-se seguindo a voz do pai, deixando Vera sozinha na sala envolta em seus pensamentos. Assim que a porta se fechou atrás de Talita e Matias, Vera voltou sua atenção para a casa. Havia muito o que fazer, e embora suas mãos estivessem ocupadas, sua mente estava em outro lugar enquanto limpava e organizava. Vera começou a traçar planos, pequenas e sutis maneiras de melhorar a vida de Talita dentro das limitações que enfrentavam. Talvez eu possa encontrar uma maneira de Talita passar mais tempo no jardim. Ela sempre parece mais feliz lá fora, longe das pressões. Pensava Vera em voz alta, passando um pano sobre a mesa da sala. Mas então a dúvida se infiltrava como uma sombra em seu otimismo. Mas e Matias? Certamente encontraria uma maneira de ver isso como uma distração. Não, isso não seria suficiente. A próxima ideia veio enquanto dobrava as roupas de Talita, um gesto cotidiano que agora carregava um novo peso. E se eu tentasse falar com Matias? Explicar o quanto Talita precisa de um pouco mais de liberdade? Talvez até sugerir que ela pudesse visitar Lindaci? A ideia parecia promissora por um momento, mas logo Vera balançava a cabeça frustrada. Quem sou eu para ele? Apenas uma simples empregada. Ele nunca me ouviria, especialmente sobre como criar sua própria filha. Vera continuava com suas tarefas, mas cada uma era acompanhada por um plano potencial e, inevitavelmente, por dúvidas que persistiam. E se eu começasse com algo pequeno? Mudanças sutis, talvez? Convencer Matias a permitir que Talita escolha suas próprias roupas para os desfiles, algo que a faça sentir que tem algum controle sobre sua vida. Mas novamente a realidade impunha sua presença. Ele provavelmente diria que não entendo nada sobre o mundo dos concursos de moda e não estaria completamente errado. Em determinado momento, Vera estava no escritório do Sr. Sanches e encontrou alguns documentos. No entanto, o que mais chamou sua atenção foi o que continha informações importantes sobre ela mesma. Ela pegou o documento, leu e descobriu que falava sobre o endereço de Lindaci, a mãe de Talita. Vou pegar papel e caneta para anotar isso. Talvez eu precise um dia. Pensando no futuro, Vera anotou o suposto endereço de Lindaci em um papel e o guardou no bolso. No final do dia, Vera sentou-se na cozinha com uma xícara de chá nas mãos, contemplando a tranquilidade da casa agora vazia. Cada plano que havia traçado parecia tão frágil diante da realidade da situação, cheio de possíveis falhas e obstáculos que a faziam questionar se havia algo, qualquer coisa, que realmente pudesse fazer para ajudar. Estou apenas me iludindo? Pensava Vera, sentindo a sensação de impotência crescer. Talvez não haja maneira de mudar as coisas. Talvez esteja apenas alimentando esperanças onde não há soluções. E ainda assim, apesar das dúvidas e incertezas, Vera sabia que não poderia desistir de Talita. Ela tentaria, mesmo que cada plano parecesse destinado ao fracasso. A alternativa era algo que Vera simplesmente não conseguia aceitar. Depois da séria despedida, Vera notou a atmosfera pesada que se instalara na mansão. Em sua mente ecoava o choro que pensava ser um sonho na noite anterior. E se não foi um sonho? E se Talita realmente precisa de mim e eu simplesmente me convenço de que é apenas minha imaginação? Vera refletia, sentindo uma responsabilidade que ia além de suas tarefas rotineiras. Decidiu então não se entregar ao sono tão facilmente naquela noite, enquanto a casa ficava em silêncio e as horas avançavam. Vera permanecia acordada, atenta a qualquer sinal que viesse do andar de cima. Talvez eu esteja sendo apenas paranoica. Talita está bem, ela só está cansada. Sim, deve ser isso. Tentava convencer-se, buscando justificar sua crescente preocupação, mas a calma era enganosa e logo foi interrompida por sons abafados de uma discussão acalorada. Os argumentos eram difíceis de distinguir,
mas a tensão nas vozes era inegável. Isso não está certo. O que está acontecendo lá em cima? Vera perguntava a si mesma, o coração apertado pela ansiedade. Sabia que os confrontos entre Matias e Thalita não eram raros, mas algo na intensidade dessa discussão a alarmava mais do que o habitual. Levantando-se, Vera dirigiu-se às escadas, movendo-se com uma leveza que apenas anos de navegação silenciosa pela mansão poderiam proporcionar. Só vou verificar, apenas para garantir que Thalita esteja bem. Justificava seu ato de espionagem, a preocupação por Thalita, justificando sua ousadia ao desafiar as regras não ditas da casa sobre privacidade e hierarquia. Ao se aproximar do quarto de Thalita, o som da discussão tornou-se mais claro, mais desesperador, cortando o coração de Vera. Oh, Thalita, o que posso fazer para te ajudar? Como posso protegê-la se nem mesmo consigo entender completamente o que você está enfrentando? Vera lutava internamente, dividida entre a urgência de intervir e a consciência de suas limitações como empregada. Parada diante da porta do quarto de Thalita, Vera hesitava. Se eu entrar agora, o que Matias vai dizer? E Thalita? Como ela se sentiria sabendo que eu ouvi? Mas como posso simplesmente ignorar esse choro, essas vozes elevadas em angústia? Vera lutava com seu senso de dever e seu instinto de proteção, uma batalha interna que refletia o tumulto do outro lado da porta. Do lado de fora do quarto de Thalita, Vera sentia cada palavra como uma lâmina. Seu coração apertava-se a cada frase que conseguia discernir através da porta. A discussão, que inicialmente parecia abafada e indistinguível, começou a revelar-se em toda sua crueza e severidade. Não aguento mais isso! Foi tempo demais, pai! Já chega para mim! Não quero ser modelo, não gosto, nunca gostei! A voz de Thalita, carregada de desespero e frustração, rompia a barreira que Matias tentava impor com sua autoridade. Você não entende, Thalita! Isso é para o seu próprio bem! Os ensaios, os desfiles, as dietas, tudo isso é necessário. Você precisa disso para ser alguém, para ter um futuro! A voz de Matias, poderosa e definitiva, cortava o ar, suas palavras soando mais como ordens do que como conselhos paternos. Mas estou infeliz, pai! Isso está me matando por dentro! Não é a vida que eu quero, mas você vem me empurrando para isso há muito tempo! Estou cansada! Chorava Thalita, sua voz sufocada pelas lágrimas. Um testemunho vivo da dor que sentia, não apenas física, mas emocional e psicológica. No entanto, Matias não parecia disposto a ceder nem mesmo a ouvir. Se você não seguir o que estou dizendo, terei que tomar medidas mais drásticas. Reduzir ainda mais sua alimentação, cortar qualquer contato com o exterior. Você precisa aprender disciplina, Thalita, mesmo que eu tenha que forçá-la a isso. As palavras de Matias eram frias, calculadas, revelando um desapego perturbador ao bem-estar de sua própria filha. Você não pode fazer isso comigo! Isso é crime, pai! Queria que mamãe estivesse aqui, ela nunca teria permitido isso. O grito final de Thalita era uma mistura de desafio e súplica, um apelo desesperado por uma vida diferente, por uma realidade onde sua voz fosse ouvida e sua dor reconhecida. Vera, do lado de fora, mal podia acreditar no que seus ouvidos captavam. As palavras de Matias, as súplicas de Thalita, tudo formava um quadro de abuso e sofrimento que ela não podia mais ignorar. Isso não pode continuar. Tenho que fazer algo. A decisão crescia em seu coração como uma chama, movida por um senso de urgência que superava qualquer medo ou hesitação. Vera desceu correndo as escadas, seus passos ecoando pela casa silenciosa. Sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar tudo, mas a consciência do sofrimento de Thalita lhe dava a coragem necessária. Ao chegar ao telefone fixo da casa, Vera discava os números com mãos trêmulas, porém determinadas. Polícia, por favor, é uma emergência, dizia assim que a ligação era atendida. Sua voz firme, apesar do turbilhão de emoções que a consumia. Vera sabia que, ao fazer essa ligação, estava cruzando um limiar do qual não poderia voltar, mas a convicção de estar fazendo certo para proteger Thalita lhe dava a força necessária para seguir em frente. Enquanto segurava o telefone, Vera respirava fundo, tentando acalmar o coração. Preciso de ajuda. Há uma situação aqui em que acredito que uma menina está em perigo. Por favor, enviem uma viatura rapidamente, afirmava, sua voz uma mistura de urgência e preocupação. Do que se trata exatamente, senhora? Precisamos de mais informações antes de enviar uma de nossas viaturas. Por favor, informe. Ficaríamos extremamente agradecidos por sua colaboração. A voz do outro lado era calma, profissional, mas claramente interessada nos detalhes a fornecer. Ela é a filha do dono da casa. Ele está sendo muito rigoroso com ela, forçando-a a seguir uma carreira que ela não quer, controlando o que ela come, como vive. Ouvi uma discussão muito intensa esta noite, ameaças. Só acredito que alguém precisa vir aqui e verificar. Vera explicava, cada palavra carregada com um peso que ela sentia profundamente compreendido. Senhora, vamos enviar uma equipe para aí. Mantenha-se segura e tente não intervir até chegarmos, está bem?
Preciso que não saia desse lugar, se possível. A voz oferecia não apenas instruções, mas também certo conforto, uma promessa de que a ajuda estava a caminho. Vera desligou o telefone, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que tinha feito o correto, mas a espera pelos próximos 30 minutos seria tortuosa. Cada segundo parecia se estender infinitamente enquanto ela considerava as possíveis consequências de suas ações. Quando a polícia finalmente chegou, Vera os recebeu na entrada. Por favor, venham. É sobre o Sr. Sanches e sua filha Thalita. Sinto há algum tempo que preciso falar com alguém sobre o que está acontecendo e vocês serão essas pessoas, disse, guiando-os para dentro com uma urgência silenciosa. Um dos policiais, um homem de postura firme e olhar compreensivo, pediu para falar com Matias. Sr. Sanches, precisamos conversar sobre algumas preocupações levantadas por sua funcionária em relação ao tratamento com sua filha, disse com uma voz que não admitia recusa. Enquanto Matias se dirigia para atender os policiais, sua expressão era uma mistura de surpresa e irritação. Ele não sabia o que esperar, embora no fundo talvez soubesse. Vera observava de longe, esperando que Thalita finalmente recebesse a ajuda tão necessária. Em seu quarto, isolada do tumulto que ocorria abaixo, Thalita permitia-se afundar em memórias mais felizes, tempos que pareciam pertencer a outro mundo. Ela lembrava de um dia específico com sua mãe, Lindaci, antes da separação. Um dia que permanecia brilhante em sua memória como um farol de amor e liberdade. Após os momentos tensos de interação com Matias Sanches, os policiais solicitaram a presença de Vera para um breve depoimento. Com o coração pesado, ela se aproximou deles, esperando que suas palavras fizessem diferença, que sua preocupação por Thalita fosse suficiente para desencadear uma mudança. Senhores, só quero o melhor para Thalita. Ela é uma menina doce, inteligente, sendo forçada a viver uma vida que não escolheu, explicou Vera, as palavras fluindo de um lugar de amor e desespero. Um dos policiais, com um olhar compassivo, assentiu, compreendendo a delicada situação. Entendemos sua preocupação e documentaremos tudo o que você disse, mas sem provas concretas ou sem o testemunho de outra pessoa além da menina, confirmando essas alegações, nossa capacidade de intervir é limitada, disse, sua voz carregada de um lamento profissional pela impotência da lei em certas situações. Embora esperasse esse resultado em algum nível, Vera sentiu uma onda de desolação ao ouvir as palavras do policial. Então, não há nada que possamos fazer por enquanto? É isso que você está me dizendo? Perguntou, segurando-se a última faísca de esperança. Por enquanto não, mas estamos aqui se a situação mudar. Se outra testemunha quiser falar conosco, se houver alguma evidência realmente concreta, estamos levando Matias para a delegacia para que ele faça sua declaração, mas ele será liberado se não houver acusações com provas, acrescentou o outro policial, deixando a frase incompleta. Um convite tácito para manter as linhas de comunicação abertas. Dentro de casa, Vera encontrou Thalita, que esperava ansiosamente por notícias. Com um suspiro que carregava o peso do mundo, Vera falou. Thalita, disseram que não podem fazer nada. Meu depoimento, por ser apenas a empregada, não é suficiente. E sem provas, não há muito que possamos fazer. Sua voz se quebrava. As palavras tão difíceis de dizer quanto de aceitar. Thalita, cujos olhos já estavam cheios de lágrimas, simplesmente desabou. A realidade da situação a envolvendo como uma névoa fria e densa. Então estamos sozinhas nisso, murmurou mais para si mesma do que para Vera. Juntas passaram o resto da noite em um silêncio sombrio, a tristeza compartilhada formando um vínculo ainda mais forte entre elas. Mesmo diante da desesperança, a noite ainda não havia terminado quando Matias Sanches voltou da delegacia da polícia. Sua expressão era de fúria contida e, sem uma palavra, ele se dirigiu a Vera. Cobra falsa! Você está despedida! Pegue suas coisas e saia da minha casa! Disse, sua voz cortante como o vento frio que começava a soprar lá fora. Vera, embora surpresa com a decisão tão repentina, sabia que seu esforço para ajudar Thalita havia selado seu destino dentro da casa. Com lágrimas nos olhos, mas com a dignidade intacta, ela reuniu seus pertences. Cada peça era um lembrete dos anos dedicados àquela família, agora encerrados por um ato de coragem. Quando Matias, impiedoso, jogou suas malas para fora sob a chuva que começava a cair, Vera sentiu o frio da noite misturar-se com o frio em seu coração. Sinto muito, Thalita. Prometo fazer o que puder por você de fora. Disse em uma última despedida sussurrada para a menina que se tornara tão querida para ela, caminhando longe da mansão Sanches, sob a chuva que lavava as ruas, mas não o peso de sua tristeza. Vera se questionava sobre o futuro, sobre o que seria de Thalita, e enquanto a distância entre ela e a mansão crescia, Vera carregava consigo a esperança de que, de alguma forma, Thalita encontrasse seu caminho para a felicidade, longe das sombras de um destino imposto após uma noite turbulenta. Vera encontrou refúgio em seu pequeno apartamento, localizado a uma curta distância da mansão Sanches. O espaço, embora modesto,
oferecia um conforto silencioso, um contraste bem-vindo à tensão que marcara suas últimas horas sob o mesmo teto que Matias e Thalita. Enquanto se deitava, o cansaço do dia a envolvia, mas sua mente se recusava a descansar. Em vez disso, planejava, refletia sobre o que poderia fazer a seguir, como poderia, de alguma forma, fazer a diferença na vida de Thalita. A ideia de buscar Lindaci, mãe de Thalita, surgiu como um lampejo de esperança no meio da escuridão. Talvez Lindaci pudesse fazer algo. Talvez não soubesse o quanto Thalita estava sofrendo, pensava Vera, virando-se na cama, sua determinação crescendo com os primeiros raios de sol que penetravam pelas cortinas ao amanhecer. Vera se levantou com um propósito renovado, revolvendo suas coisas em busca do endereço de Lindaci. Finalmente encontrou o pedaço de papel amassado no bolso de um par de calças sujas. Um lembrete de dias mais tranquilos, quando a perspectiva de contatar Lindaci parecia desnecessária. Uma precaução para um cenário que Vera esperava nunca ter de enfrentar. Armada com o endereço e um coração pesado de preocupação, mas leve de esperança, Vera chamou um táxi. A viagem até a cidade vizinha onde Lindaci morava foi marcada por uma ansiedade palpável. Cada quilômetro percorrido a aproximava de um confronto que esperava poder mudar o curso do futuro de Thalita. Quando finalmente surgiu à vista, era exatamente como Vera havia imaginado a partir das descrições de Thalita. Grande, sim, mas de um modelo antigo e modesto, simples. Havia uma beleza tranquila na estrutura, um encanto que contava histórias e vidas vividas dentro de seus muros. Descendo do táxi, Vera se aproximou da entrada, o coração batendo forte em seu peito. Isso está certo, estou fazendo certo. Questionava-se, duvidando por um momento de sua decisão, mas então se lembrava de Thalita, seu choro, sua dor, e qualquer hesitação desaparecia. Por Thalita. Murmurava para si mesma, um mantra que lhe dava força. Diante da porta da casa de Lindaci, Vera respirou fundo, tentando reunir coragem. Sabia que as próximas horas poderiam definir o futuro de Thalita, e a gravidade desse pensamento pesava sobre ela como nunca antes. Com uma mão trêmula, Vera levantou o braço e bateu na porta, cada batida ressoando não apenas na madeira antiga, mas em seu próprio coração. Após alguns momentos de expectativa palpável, a porta se abriu, revelando Lindaci. A expressão de surpresa em seu rosto deu lugar a uma curiosidade cautelosa ao ver Vera, praticamente uma estranha em sua porta. "Posso ajudá-la?" Lindaci perguntou, sua voz suave ecoando a doçura de sua disposição, apesar da incerteza que sombreava seus olhos. "Meu nome é Vera, eu trabalhava para Matias, o pai de Thalita. Preciso falar com você sobre sua filha. É muito importante, não pode esperar nem mais um segundo. Acredito que ela possa estar em perigo." Vera começou, sua voz firme, mas carregada de urgência, sem deixar dúvidas sobre a seriedade de sua visita. Lindaci deu um passo para trás, abrindo espaço para que Vera entrasse. "Por favor, entre. O que aconteceu com Thalita?" A preocupação imediatamente tingiu suas palavras enquanto ela guiava Vera para a sala. A simplicidade e o calor do interior da casa contrastavam marcadamente com o frio da mansão Sanches, refletindo a diferença fundamental entre Lindaci e Matias. Sentada diante de Lindaci, Vera respirou fundo antes de começar. "Thalita está sofrendo, Lindaci. Matias está forçando-a a seguir uma carreira como modelo, algo que ela claramente detesta. Está sendo controlada em todos os aspectos de sua vida, desde o que come até com quem pode falar. Houve uma discussão ontem à noite. Ele ameaçou reduzir ainda mais sua comida, entre outras coisas. Thalita está desesperada." Vera relatou cada palavra, reforçada pela convicção e preocupação. Lágrimas surgiram nos olhos de Lindaci ao ouvir o relato. Ela sabia que Matias era rigoroso, mas isso é demais. Sempre temi que Thalita acabasse presa nesse mundo que Matias idealizou para ela, mas nunca imaginei que fosse tão grave, disse Lindaci, a dor de não ter estado lá para sua filha evidente em cada sílaba. Vera segurou a mão de Lindaci, buscando oferecer algum consolo. "Sei que é difícil, mas acredito que juntas podemos fazer justiça por Thalita. Sua voz como mãe tem poder. Se estiver disposta a falar, a testemunhar contra Matias, podemos proteger Thalita." Vera afirmou, seu olhar encontrando o de Lindaci com determinação inabalável. Lindaci, ainda claramente perturbada pela situação, assentiu com a cabeça, uma resolução se fortalecendo em seus olhos. "Você está certa, Vera. Farei qualquer coisa para proteger minha filha. Para tirá-la dessa situação, darei meu testemunho sobre o que vivi nas mãos desse homem", disse Lindaci, sua voz ganhando força à medida que falava. A doçura natural de sua personalidade, agora misturada com a coragem de uma mãe decidida a lutar por sua filha. Sem perder tempo, Lindaci pegou o telefone e ligou para a delegacia na cidade de Matias. "Olá, meu nome é Lindaci. Sou mãe de Thalita Sanches. Gostaria de marcar uma consulta para testemunhar sobre o pai da minha filha, Matias Sanches. É uma questão urgente."
explicou quando a ligação foi atendida, cada palavra pronunciada com clareza, deixando pouco espaço para dúvidas sobre sua intenção. Após as decisivas conversas na casa de Lindaci, dirigiram-se à delegacia na cidade de Matias, carregadas com uma mistura de ansiedade e determinação. Enquanto isso, em um momento de crescente desespero, Matias Sanches enfrentava a possibilidade de perder o controle da situação e, mais crucialmente, de Thalita. Por sua vez, Matias, sozinho em seu escritório, refletia sobre as reviravoltas recentes dos acontecimentos. Se Lindaci descobrir isso e decidir lutar pela custódia de Thalita, se a polícia começar a acreditar nessas acusações absurdas, não posso permitir que isso aconteça. Thalita é minha responsabilidade, minha filha. Eu sei o que é melhor para ela. Pensava, convencendo-se de que suas ações, por mais extremas que fossem, estavam justificadas. A ideia de fugir começou a se formar em sua mente, uma solução drástica para um problema crescente. Se simplesmente desaparecermos por um tempo até que isso se acalme, sim, isso poderia funcionar. Matias concluiu, a lógica distorcida de seus planos refletindo o turbilhão de emoções que o consumiam. Sem perder tempo, Matias encontrou Thalita, dizendo que precisavam fazer uma viagem repentina. É para o seu próprio bem, Thalita. Confie em mim e não faça perguntas. Sou seu pai e só quero o melhor para você. Insistiu enquanto guiava sua filha relutante e confusa para o carro. Enquanto isso, na delegacia, Lindaci se preparava para testemunhar, cada palavra pensada, mas firme. Matias sempre foi controlador, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto com nossa filha. Thalita não merece viver assim, sob constante pressão e infelicidade. Merece ser livre e escolher seu próprio caminho, explicava aos policiais, sua voz carregada de uma mistura de dor e firmeza. Os policiais ouviam atentamente, anotando cada detalhe. Seu testemunho pode fazer a diferença, Lindaci. Faremos tudo ao nosso alcance para garantir a segurança de Thalita, afirmou um deles, reconhecendo a coragem demonstrada por Lindaci ao enfrentar a situação. Logo, uma patrulha foi enviada à casa de Matias, mas não o encontraram lá. Suspeitando da fuga, dirigiram-se às ruas da cidade e o carro da patrulha notou um veículo que correspondia à descrição do carro de Matias Sanches. Com cautela, os policiais começaram a segui-lo, mantendo uma distância segura, mas atentos a qualquer movimento suspeito dentro do carro. Thalita sentia uma mistura de medo e confusão. Para onde estamos indo, papai? O que está acontecendo? Só quero uma explicação de por que estamos saindo da cidade tão repentinamente, perguntava, sua voz tremendo ligeiramente. Está tudo sob controle, Thalita. Só precisamos de um tempo longe de tudo isso até que as coisas se acalmem. Matias respondia, tentando manter a calma, embora sua mente estivesse em turbilhão pensando nas consequências de seus atos terríveis. A perseguição cuidadosa pela polícia continuou. Em determinado momento, a viatura ligou a sirene e forçou Matias a parar, com os policiais se aproximando cautelosamente de seu veículo. Senhor Sanches, por favor, saia do carro com as mãos levantadas, instruiu um policial, sua voz autoritária cortando a tensão do momento. Quando Matias foi retirado do carro pela polícia, seu rosto refletiu uma mistura de sentimentos, principalmente uma desesperança silenciosa por estar perdendo o controle da situação. Isso não pode estar acontecendo. Tudo o que fiz foi pelo futuro de Thalita, pensava, suas justificativas internas entrando em conflito com as ações sendo finalmente confrontadas. Thalita, separada de seu pai e sendo levada em uma viatura policial diferente, estava imersa em seus próprios pensamentos tumultuados. O que vai acontecer agora? Isso significa que as coisas vão mudar? Só desejo que mamãe estivesse aqui. Refletia ao chegar à delegacia e avistar Lindaci e Vera. Thalita mal conseguia conter a avalanche de emoções que a inundava. Correu na direção delas, as palavras saindo atropeladas enquanto tentava expressar tudo o que sentia. Mamãe, Vera, estava tão assustada. Não sabia se vocês estavam cientes do que me aconteceu. Não sabia se poderia vê-las de novo. Thalita disse, o alívio e a gratidão transbordando em cada palavra. Lindaci, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu com uma voz sufocada pela emoção. Thalita, minha querida, sinto muito por tudo que você teve que passar, mas está segura agora. Nós vamos cuidar de você, fazer com que tudo isso se resolva. Ela prometeu, reafirmando seu compromisso não apenas como mãe, mas como protetora. Um policial se aproximou delas, pronto para explicar a situação. Senhoras, quero que saibam que Matias Sanches foi preso sob várias acusações sérias, incluindo abuso emocional e negligência. Seu depoimento, junto com as evidências que coletamos, foi fundamental para garantir que pudéssemos agir. Detalhou os procedimentos legais que seguiriam e reforçou a gravidade das acusações contra Matias. Vera, ouvindo as palavras do policial, sentiu uma mistura complexa de alívio e tristeza. Thalita, isso significa que você não precisará voltar para aquela casa, para aquela vida. Vamos encontrar uma maneira de reconstruir, fazer com que você se sinta segura e amada novamente. Ela disse,
sua determinação em apoiar Thalita tão inabalável quanto sempre. Thalita, abraçada por sua mãe e por Vera, finalmente permitiu-se sentir um vislumbre de esperança. Talvez agora eu possa ter a chance de ser apenas eu. Ela pensou, a ideia de um novo começo livre das sombras do passado começando a se formar em sua mente, enquanto o policial se afastava. Lindaci voltou sua atenção para Vera, um brilho de gratidão e uma ideia se formando em seus olhos. Vera, agora você está desempregada por ter feito o que era certo por Thalita. Ela estava pensando, adoraria experimentar a comida de alguém que não seja eu por um tempo. Você aceitaria vir trabalhar comigo em minha casa? Sei que Thalita adoraria tê-la por perto. Lindaci disse com um sorriso. Vera, surpresa e comovida pela oferta, não pôde deixar de sorrir amplamente. Seria uma honra, Lindaci. Nada me faria mais feliz do que continuar fazendo parte da vida de Thalita e agora da sua também. A alegria e o alívio por ter um caminho a seguir irradiando dela. Thalita, ouvindo a troca entre as duas, sentiu seu coração aquecer com a perspectiva de ter Vera por perto, de começar sua nova vida com tanto amor e apoio. Isso vai ser incrível! Vera faz os melhores bolos! Exclamou, sua voz refletindo a felicidade que sentia por como tudo estava se encaixando tão bem. 2 meses se passaram desde aquele dia na delegacia, e a vida na casa de Lindaci se transformou em um refúgio de paz e novos começos. Em um dia comum, a casa estava cheia de risos e conversas, um contraste marcante com os dias sombrios do passado de Thalita. Mamãe, Vera, consegui uma nota alta no meu ensaio sobre o que é a felicidade. Thalita compartilhou durante o café da manhã, seu entusiasmo evidente. Escrevi sobre encontrar a felicidade nas pequenas coisas, como ter minha mãe e Vera por perto. Lindaci sorriu, trocando um olhar cúmplice com Vera. Isso é maravilhoso, Thalita. Estamos tão orgulhosas de você e ver você feliz é nossa maior felicidade. Te amo muito, minha filha. Lindaci disse, agradecida pela harmonia que agora preenchia sua casa. Enquanto isso, longe dali, na prisão, Matias Sanches passava seus dias remoendo a situação, a raiva e o ressentimento crescendo dentro dele. Vão ver, não sabem o que fizeram. Pensava, incapaz de encontrar arrependimento por suas ações, mesmo enfrentando muitos anos atrás das grades. De volta à casa de Lindaci, a vida seguia em um novo ritmo. Um ritmo de cura, amor e reconstrução. Sabe, nunca imaginei que poderíamos estar tão bem depois de tudo. Vera refletiu enquanto ajudava Thalita com suas tarefas. E eu nunca imaginei que teria a chance de ser simplesmente feliz novamente. Mas aqui estamos, eu, minha mãe e você, minha melhor amiga. Thalita respondeu, um sorriso genuíno em seu rosto, a gratidão por sua nova vida e pela presença constante de Lindaci e Vera iluminando seus dias. E assim, entre risos, aprendizados e momentos compartilhados, a história de Thalita, Lindaci e Vera continuava, um testemunho do poder do amor, da resiliência e da capacidade humana de começar de novo, além da justiça, que embora tenha demorado alguns anos, trouxe paz à vida de todos. Se gostou dessa história, convidamos você a se inscrever neste canal Histórias de Cinema, compartilhar e ativar o sininho de notificações para acompanhar novas histórias. Com seu apoio, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!